Olá, boa noite. Boa noite. Papa expressa preocupação com conflitos que afetam a humanidade. Francisco lembra dos povos da Ucrânia e Mianmar. Dia Mundial do Refugiado pretende dar visibilidade à coragem de 100 milhões de pessoas obrigadas a deixar suas casas. O testemunho de um casal italiano que teve que recomeçar a vida após ver a própria casa ser devastada por incêndio. Petrobras anuncia renúncia do presidente da estatal, José Mauro Coelho. Vamos conhecer o trabalho desenvolvido por uma comunidade que ampara pessoas em situação de vulnerabilidade. Os cuidados para prevenir a febre maculosa no período da estiagem. E o novo programa da TV Canção Nova nas madrugadas de terça-feira. O Canção Nova Notícias está começando. No Ângelus desse domingo, o Papa Francisco mostrou-se preocupado com as situações de conflito que assolam a humanidade. Pediu aos fiéis que não esqueçam o povo ucraniano que há quase 4 meses sofre com ataques da Rússia. O pontífice também lembrou dos moradores de Mianmar, que foram obrigadas a abandonar as casas e precisam de auxílio. O olhar atento do Papa Francisco continua voltado para as nações que sofrem com guerras e conflitos. O pontífice recordou do povo de Mianmar e do grito de dor de tantas pessoas que ali carecem de assistência humanitária básica e são forçadas a abandonar as suas casas por terem sido queimadas e para fugir da violência. Francisco fez um forte apelo também pelo povo ucraniano e disse que a humanidade não pode jamais se esquecer destes irmãos atormentados pela guerra. O Papa destacou ainda a importância dos gestos concretos de ajuda, principalmente através da oração, compreensão e atos de caridade. Já em sua reflexão, o Papa se deteve na liturgia da festa de Corpus Christi, que na Itália e em alguns países foi celebrada no domingo, e afirmou que às vezes existe o risco de confinar a Eucaristia a uma dimensão vaga, talvez brilhante e perfumada com incenso, mas longe da vida cotidiana, e sublinhou: na realidade, o Senhor leva em consideração todas as nossas necessidades, começando pelas mais elementares. A partir de quelle più elementari. O pontífice recordou que na Eucaristia, de fato, todos podem experimentar a atenção amorosa e concreta do Senhor e que a multiplicação dos pães e os outros sinais com os quais Jesus prefigura a Eucaristia não ocorre de maneira espetacular, mas quase reservadamente. O pão aumenta passando de mão em mão. Il pane aumenta passando di mano in mano. Francisco disse ainda que a adoração eucarística encontra sua verificação quando cuidamos do nosso próximo, como fez Jesus. Ele não saciou somente a fome de comida, mas também de companhia, consolo, amizade, bom ânimo e atenção. E completou: há uma fome a ser evangelizada. Quem recebe o corpo e sangue de Cristo não só se alimenta, mas é saciado. De fato, precisamos ser nutridos, mas também precisamos saber que o alimento nos é dado por amor. O Papa concluiu seus ensinamentos dizendo que através da Eucaristia, Jesus se faz nosso companheiro de viagem. Ele entra em nossos assuntos, visita nossas solidões, restaura o significado e entusiasmo. E ao se despedir, Francisco se recordou que terá início nesta semana em Roma o 10º Encontro Mundial das Famílias e desejou aos fiéis de todo o mundo que vivam este momento com alegria. Como evocazione di via e santità. Buon incontro. Hoje é o Dia Mundial do Refugiado. O Papa Francisco fez uma postagem na internet pedindo para que a construção do futuro seja feita junto com os migrantes e refugiados. Sobre esse assunto, vamos a São Paulo conversar com Rodrigo Luiz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Adriana Pereira, e boa noite a todos que nos assistem neste momento. Isso mesmo, o Dia Mundial do Refugiado foi criado há 21 anos pela ONU. O objetivo é dar visibilidade à coragem dessas pessoas deslocadas à força do país de origem. No mundo, o número de refugiados se aproxima dos 100 milhões. Esse apelo do Papa Francisco já está sendo atendido, especialmente por missionários escalabrinianos. Eles têm um grande trabalho aqui em São Paulo.
O bebê, que dorme tranquilo nos ombros do pai, está há poucos dias no Brasil. Essas famílias foram forçadas a deixar seu país por conflitos, perseguições políticas, religiosas e por violações de direitos humanos. 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado, uma data para celebrar a coragem dessas pessoas e para que em toda a parte portas se abram a essa população, que já se aproxima dos 100 milhões em todo o planeta. O atendimento começa cedo na Missão Paz, instituição católica referência na acolhida dessa população em São Paulo. Em média, são 300 atendimentos por dia, a maioria de refugiados. Aqui na Missão Paz, além de toda a acolhida na casa do migrante, no albergue, alimentação, temos todo um serviço de documentação, serviço com advogados, jurídicos, serviços de cursos, de capacitação, curso de português, saúde. Então é um leque muito grande de atendimentos. Nos últimos 3 meses, a Missão Paz passou a receber muitos afegãos. Atualmente, cerca de 40 estão na casa e a procura por atendimento não para. Professor em Cabul, capital do Afeganistão, Said chegou há 7 dias em nosso país. Junto com ele vieram 11 membros da família. Cabul se tornou muito perigosa. Um lugar onde a gente não pode viver. O Talibã não permite viver realmente bem. Eles começaram a fechar as escolas para as meninas, para as crianças. Se tornou muito perigoso. Então, nós viemos para cá, para o Brasil, para viver. Deixamos tudo lá por causa do Talibã. De 2011 a 2021, 297 mil pessoas pediram refúgio no Brasil. 29 mil só em 2021, a maioria do Haiti e da Venezuela. Longe dos conflitos, a família só quer recomeçar a vida. E apesar do pouco tempo por aqui, ele até arrisca algumas palavras em português. Brasil é muito bom. Não tem preço que paga quando a gente vê uma família que se encontra feliz, realizada e bem encaminhada. Isso realmente merece ser celebrado, sim. Até daqui a pouco com informações sobre o IBGE, que começou as operações nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Mas agora vamos a Brasília conversar com o Ronaldo da Silva, porque houve mudanças na presidência da Petrobras. Boa noite, Ronaldo da Silva. Muito boa noite a você e boa noite também a todo o Brasil que nos acompanha. Depois de novo aumento do preço dos combustíveis e pressão dos líderes do Congresso e do Executivo, o presidente da Petrobras pediu demissão. José Mauro Coelho foi indicado pelo governo em abril e a saída dele já era aguardada desde o dia 23 de maio, quando o Ministério de Minas e Energia anunciou a terceira troca no comando da empresa. Menos de uma semana após o anúncio de mais um reajuste nos preços dos combustíveis, José Mauro Coelho deixou o cargo na estatal pressionado. Logo após o comunicado de alta, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, veio a público e pediu a imediata renúncia de José Mauro da presidência da companhia. Em publicação no Twitter, Lira disse que o presidente da empresa trabalhava sistematicamente contra o povo brasileiro e que a gestão dele era um ato de terrorismo corporativo. Já o presidente Jair Bolsonaro propôs a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a atuação da Petrobras. A declaração foi dada em uma entrevista a uma rádio de Natal na última sexta-feira. A ideia nossa é propor uma CPI para investigar o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado, né, nessa conduta deles, porque é inconcebível se conceder um reajuste com o combustível lá em cima e com os lucros das empresas que a Petrobras está dando. José Mauro foi demitido do cargo há um mês, mas a análise do substituto Caio Paes de Andrade ainda não tinha começado. A empresa alegou que precisaria de um prazo maior para iniciar o processo. Com a renúncia, a estatal informou que a checagem do novo presidente já começou. Desde 2019, já passaram pela presidência da Petrobras Roberto Castelo Branco, Joaquim Silva e Luna e, por último, José Mauro Ferreira Coelho. Quem assume o cargo interinamente é Fernando Borges, atual diretor executivo de exploração e produção da estatal.
Nesse período de tempo seco, em várias partes do país, Adriana, a população precisa ficar alerta para uma doença típica desta época. As autoridades de saúde chamam a atenção sobre os cuidados e a prevenção à febre maculosa. A febre maculosa é causada por uma bactéria transmitida pelo carrapato estrela, encontrado geralmente em cavalos e capivaras. Por isso, no período seco, entre os meses de abril e outubro, as autoridades de saúde acendem o alerta para a doença no país. A picada no humano, nos hospedeiros, incomoda menos. Então, eles permanecem mais tempo no corpo, o tempo suficiente para transmitir a bactéria causadora da febre maculosa. Os sintomas iniciais da febre maculosa não são específicos. Geralmente a pessoa tem um quadro de febre, dor no corpo, dor muscular, cefaleia, que é dor de cabeça, mal-estar, pode ter náusea, que é enjoo, pode ter vômito. Por isso, ao surgimento dos primeiros sintomas, a orientação é procurar atendimento médico e avisar sobre a ida a locais de mata ou contato com animais que tenham carrapato. Essa informação pode fazer toda a diferença para o tratamento precoce da doença. O tratamento da febre maculosa é feito com antibiótico e, habitualmente, esse tratamento é iniciado mesmo antes do resultado definitivo de diagnóstico da doença, já que o tratamento precoce leva a uma melhor evolução da doença. Nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 2.000 casos de febre maculosa no Brasil e 730 mortes. A maior concentração de casos da doença é nas regiões sul e sudeste do país. Desde 2020, a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, é o laboratório de referência nacional para a febre maculosa no país. Os casos dessas regiões são mais graves, né? Então, são casos que não tem como você não procurar um serviço médico. Seja em regiões endêmicas ou não, a orientação é redobrar os cuidados para evitar o contato com o vetor transmissor da doença. Usar roupas claras, né, que a gente consegue visualizar o carrapato, bota, criar uma barreira física para que o carrapato não parasite. Retirar o carrapato com cuidado, com uma pinça, né? De forma a não ativar essa transmissão. Temos que ter cuidado, né? E vamos falar da mudança de estação, porque o inverno chega amanhã ao Brasil. E quem traz as informações do tempo e do clima para a gente é Fernanda Ribeiro. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Reinaldo, Adriana. Boa noite para você. Previsão especial hoje. O outono está indo embora e a gente já começa a viver o clima da estação mais fria do ano. E a primeira novidade desse inverno é que o fenômeno Laninha, o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, continua atuando durante todo o período com fraca a moderada intensidade. Frentes frias vão avançar pelo sul e sudeste do Brasil e caminham de forma costeira, ou seja, não devem levar chuva para as áreas do interior do continente. Nesta terça, o tempo firme predomina em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O mesmo acontece no centro-oeste, com exceção dessa pequena área de instabilidade no sul do Mato Grosso do Sul. Tem chuva amanhã em alguns locais específicos nos 3 estados do sul, nessa pequena área aqui do norte e também no nordeste do Brasil. Mínima de 11 graus em Porto Alegre, máxima de 35 em Cuiabá. A gente encerra hoje com mais informações do inverno de 2022 com a meteorologista Karine Gama. Esta é a previsão para o nosso inverno. De pouca chuva, de redução da precipitação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um tempo muito seco e com grandes amplitudes térmicas, tardes bem ensolaradas, com baixos índices de umidade do ar no Brasil Central e chuva bastante volumosa, mas persistente na faixa leste e norte do Nordeste. Devemos ter uma onda de frio entre a virada de junho para julho,
mais 2 ondas de frio durante o mês de julho, uma na primeira quinzena e outra na segunda quinzena, e mais uma onda de frio ainda é aguardada durante o mês de agosto. É durante o final da estação, durante o mês de setembro, que devemos ter até mesmo uma onda de calor, onde as temperaturas devem ficar acima da média. Vamos voltar a Brasília porque o Ronaldo da Silva traz para a gente a história divulgada pela Diocese de Roma sobre uma família que viveu a providência e a bondade de Deus. Ronaldo. É exatamente isto, viu? E na próxima quarta-feira, dia 22, vai começar o 10º Encontro Mundial das Famílias. E em preparação para este momento, a Igreja de Roma apresentou em suas redes sociais vários testemunhos inspiradores. Hoje vamos conhecer a história do casal italiano Gianluca e Caterina e seus 5 filhos, que tiveram que começar do zero depois de ver a própria casa ser devastada por um incêndio. Acordar, trabalhar, estudar, dormir e acordar novamente. Podemos pensar que nossa vida se resume a isso, uma mera rotina, monótona, muitas vezes sem sentido, mas é quando somos surpreendidos. Algo extraordinário acontece, sendo claramente um milagre. Era 27 de dezembro, às 19h15. As crianças estavam todas na sala vendo televisão, eu estava no banheiro. A certa altura, Maria e Giacomo gritam, papai, papai. Saí correndo do banho e disseram, fumaça, fumaça. As chamas já estavam altas. O pai rapidamente protegeu as crianças. O resto já não interessava. O mais novo eu carreguei nos braços, os outros eu não conseguia e saímos. Em questão de minutos, todos estavam na rua, sem sapatos e casacos. Eu perguntei aos bombeiros quantos cômodos foram afetados pelo fogo. Eles disseram, senhora, me desculpa, mas foi em toda a casa. É tudo para jogar fora. Não tem nada que se salve. Ninguém conseguia ter sono, mas estávamos todos felizes por estarmos juntos e por nos vermos. Em busca de ajuda, os familiares fizeram um pedido nas redes sociais. Em pouco tempo, chegaram roupas, brinquedos, materiais escolares. Chegou a uma dimensão surpreendente. Não tivemos praticamente que comprar nada. Em um momento de oração, Caterina escuta de sua filha uma profunda reflexão. A pequena diz que a data do incêndio devia ser celebrada, pois o dia em que tudo aconteceu, 27 de dezembro, é comemorada a festa da Divina Providência. Depois de ser acolhida por parentes, a família recebeu abrigo na casa das irmãs claretianas, até que finalmente conquistaram um novo lar. Toda essa história deixou a figura paterna muito clara para mim, de ser filho de Deus, porque fui tratado e protegido por um grande Deus, por um grande Pai. Esta história nos inspira e nos faz crer naquilo que Santa Teresa d'Ávila já recitava há 5 séculos. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Como é bom confiar no cuidado divino. E que Deus abençoe a família do Gianluca e da Caterina. E também a sua, se porventura estiver passando por qualquer dificuldade neste momento. E logo mais a gente volta para falar sobre a nova parceria do governo federal com o Google. Obrigado, Ronaldo. Que lindo testemunho. E lembrando que a TV Canção Nova será a emissora oficial em língua portuguesa a transmitir o Encontro Mundial das Famílias em Roma. E a TV Canção Nova vai lançar um novo programa nas madrugadas destas terças-feiras e será apresentado por nossos estúdios em Aracaju. Pois é, Cleverton Macedo e Sidclei Salles visitaram o novo cenário e conversaram com o diácono que vai comandar o programa. É um programa dinâmico, onde você participa pelo Instagram, participa pelo WhatsApp. Com esse objetivo de levar, de conduzir o telespectador a viver aquilo que é um lema do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, né? Reinflama o carisma que está em ti. Nós iremos ler a sua mensagem, dar uma direção, rezar contigo. Cada quadro, o batismo de Jesus, o cenáculo com Nossa Senhora, a própria pomba que representa o Espírito Santo. Inclusive, um dos ícones mostra o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os discípulos de Cristo. Nós iremos juntos rezar com você.
Graças a Deus, a nossa equipe trabalhou bastante, cenografia, o pessoal do áudio, diretores de TV, editores, para que esse programa tivesse esse apelo, né? O apelo de Pentecostes. Agora, nesta terça-feira, a partir da meia-noite, de Aracaju, para todo o Brasil e o mundo, o programa Reinflama. Pois é, o programa Reinflama só vai acontecer porque a Canção Nova segue semeando a palavra de Deus, segue evangelizando por este sistema de comunicação mantido por doações, pela ajuda de sócios e benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização. Vejam só, nós estamos com 54% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Associe-se, faça a diferença, vá lá, acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de ajudar. Você também tem a opção de doar pelo Pix. Anote a chave aí, pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por ser evangelizador conosco. O mundo de mudanças que estamos vivendo nos propõe decisões rápidas e muitas vezes sem muito tempo para pensar. É por isso que uma das habilidades mais importantes hoje e também no futuro é a velocidade, não apressada. Mas o que é isso? Entenda no comentário do professor e especialista em mudança, Marcelo de Elias. O mundo de mudanças que estamos vivendo nos propõe decisões rápidas e muitas vezes sem muito tempo para pensar. É por isso que uma das habilidades mais importantes nos dias de hoje e também no futuro, certamente, é o que eu chamo de velocidade não apressada. Mas o que é isso? Lembro de uma frase que diz o seguinte: seja rápido, mas sem pressa. O que eu quero dizer é que ser rápido é diferente de ser apressado. É claro que em momentos tão intensos, onde tudo é tão acelerado e acontecem mudanças radicais, a gente precisa ser muito rápido, muito ágil, só que a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Isso serve para a nossa vida pessoal e profissional, no nosso trabalho, mas também na criação dos filhos, nas decisões que tomamos em casa, na nossa vida doméstica, na nossa vida particular. Tantas situações isso acontece. Mas, por outro lado, como eu disse, temos que nos planejar muito bem antes de decidir e fazer as coisas. Essa é a diferença de ser ágil e de ser apressado. Ser apressado é fazer as coisas sem se organizar previamente e, às vezes, sem entender o contexto das situações. É responder sem refletir, sem escutar de verdade. É decidir sem ouvir as partes envolvidas, ou seja, é fazer as coisas considerando apenas uma versão. No livro de Eclesiastes, Salomão fala pra gente o seguinte, que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Não podemos inverter essa ordem. No mundo de hoje, é importante ser rápido, como já disse, e para isso a regra é simples. Entenda, planeje, organiza, então execute rapidamente, sem demorar, para não se tornar aquele tipo de pessoa que não planeja, que também não executa. Mas, em primeiro, pense, reflita e decida. Ser feliz no trabalho é um desejo de todos, mas existem algumas profissões que trazem maior felicidade às pessoas, tanto pela rotina produtiva, quanto pela sensação de bem-estar que gera aos profissionais. Sacerdote, fisioterapeuta e bombeiro. O que eles têm em comum? Segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago, essas são as 3 profissões com maior índice de felicidade. Elas são mais felizes porque elas produzem modificação no outro. Ela traz algum tipo de melhora. Foi desse desejo de ajudar o próximo que nasceu no coração de Daiane o amor pela fisioterapia. A gente está numa missão, na verdade, porque você sai da sua casa, deixa tudo que você tem para você cuidar de uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida e que você está ali para doar tudo que você tem para ajudar ela. Esse mesmo sentimento é que inspira o Sargento Lázaro há 14 anos, mesmo diante das situações de perigo. Sei o peso dessa situação, o peso dessas decisões e no momento ali a gente quer cumprir o objetivo, cumprir a missão. E no topo dessa lista temos os sacerdotes, aqueles que Cristo elegeu para continuar sua missão. Eu me sinto muito feliz por ter sido chamado na minha pobreza a poder ajudar os meus irmãos a caminhar no caminho do Cristo, no caminho da salvação que Ele nos propõe. Transformar a vida do outro. Esse é o combustível que traz sentido para essas profissões tão importantes.
A maior realização de fisioterapeuta, eu acredito que seja a gente admitir um paciente, principalmente aqui no CTI, super grave, entubado, cheio de medicações, e a partir daí a gente conseguir evoluir. Quando nós conseguimos realizar um serviço que ele se conclui, né, de maneira assim, exitosa, para nós é muito gratificante. É muito mais do que um salário no fim do mês. O que me torna mais feliz é justamente poder compartilhar com os meus irmãos essa alegria que o próprio Senhor nos dá, né? Uma alegria que transborda e supera as renúncias. O rio só é rio por causa das suas margens. Se não fossem as margens, o rio seria um alagadiço, né? Um pântano. Então, eu acho que o Senhor nos propõe na nossa caminhada vocacional determinadas margens para que nós caminhemos para o mar, que é o próprio Deus. Quem dá uma flor fica com perfume também na mão. Então, quem dá esse ato de cuidar, de mostrar para o outro que a vida tem um sentido, ele também ganha. Ajudar o próximo faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso aprendizado. Voltamos para Brasília porque o governo federal anunciou parceria com o Google para investir em políticas educacionais. Ronaldo. Essa parceria pretende garantir políticas de recuperação de aprendizagem. As ferramentas tecnológicas serão fornecidas pelo Google de forma gratuita. A repórter Camila Castro tem mais informações. Olá, Camila, boa noite. Oi, Ronaldo, boa noite a todos. Exatamente, Google e governo federal juntos nessa parceria tecnológica. Entre as ferramentas que serão disponibilizadas está o Marketplace, que é um ecossistema de inovação e soluções digitais. A plataforma disponibilizada de forma gratuita às unidades federativas será integrada em ambiente aberto e colaborativo, no qual serão consolidadas soluções e iniciativas para apoio às redes educacionais. A gestão ficará a cargo do MEC, viu? E olha, além disso, outras plataformas também foram lançadas, como a Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens da Educação Básica. A ação tem como objetivo elevar a frequência escolar e reduzir os índices de evasão e de abandono escolar, desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem e também incentivar a formação para o uso pedagógico de conteúdos digitais. Ou seja, é o governo federal aproximando cada vez mais, né, os jovens, a educação desse mundo tecnológico. Eu volto com você. Boa noite. E agora a gente vai para São Paulo porque o Rodrigo tem informações sobre o início do censo 2022. Nós ficamos por aqui, amanhã retornaremos com mais notícias direto de Brasília. Rodrigo, agora é com você. Opa, Ronaldo, bom descanso aí para você. Olha, essa ação antecede ao levantamento domiciliar, previsto para começar a partir de agosto. Hoje, o IBGE iniciou a coleta da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Esse trabalho vai até 12 de julho e deve mobilizar mais de 22 mil supervisores censitários. A pesquisa é considerada fundamental. Por meio desse trabalho, são obtidas informações sobre a infraestrutura urbana que são consideradas relevantes para a administração pública. Todos os 5.570 municípios brasileiros devem ser visitados, inclusive todas as favelas, pela primeira vez. Além disso, os dados vão permitir atualizar mapas e identificar vias, contribuindo para o trabalho dos recenseadores. Esta é a primeira operação pública de coleta de informações do Censo 2022 e acontece sem entrevistas. Os dados são recolhidos apenas por meio de observação. As informações podem ajudar na formulação de políticas públicas em áreas urbanas e oferecer um quadro atual de questões urbanísticas e ambientais das cidades. Os resultados devem ser divulgados no ano que vem, com as demais informações apuradas no censo. As visitas domiciliares devem começar em agosto. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Flávio, pelas informações. Assim a gente encerra a nossa participação aqui da cidade de São Paulo. Uma ótima semana a todos vocês. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Reinaldo e Adriana. Ok, Rodrigo, muito obrigado. Bom descanso para você. Até amanhã, se Deus quiser. E terminou neste domingo a festa em homenagem a Inhá Chica. Os romeiros lotaram o santuário dedicado à Beata. Assunto do Você Repórter de hoje.
As comemorações em homenagem à Beata Inhaxica, na cidade do sul de Minas, duraram 15 dias. A festa contou com a Santa Missa presidida pelo padre Antônio Maria, almoço festivo e apresentação de bandas culturais. O programa Canção Nova Sertaneja foi apresentado ao vivo, direto do palco do evento em Baipendi. Esses 3 últimos dias, momentos muito especiais de fé, devoção, oração, confraternização. Francisca de Paula de Jesus nasceu em Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João del Rei, e ainda pequena foi para Baipendi. A beatificação de Inhaxica aconteceu no ano de 2013. Atualmente, o processo de canonização se encontra na fase romana. Estamos esperando aparecer um milagre, de modo que ela possa ser elevada à honra dos altares em todo o canto do planeta Terra. O carisma da unidade é uma graça para o nosso tempo. Estas palavras do Papa Francisco, mais do que tocar corações, motivaram a criação de uma organização que ampara os que sofrem com vícios e a falta de moradia. Pois é, Emerson Tersigni e Messias Junqueira contam essa história para nós. Vida sim, drogas não. Todos unidos em um único propósito. É assim que podemos descrever a Coteca, comunidade terapêutica católica e afins da Diocese de Lorena. Esta organização tem colocado na prática a caridade tão pregada por Jesus a partir do acolhimento e restauração da vida daqueles que enfrentam dependência química e situação de rua. Membros das 15 entidades que compõem a organização se reuniram pela primeira vez no âmbito diocesano. O Papa Francisco falou que a unidade dos carismas é uma graça para o nosso tempo. Então, concretamente, a Diocese de Lorena, ela veio criar a Coteca, que é essa unidade de carisma. A logo do projeto conta com um broto que representa o recuperando que renasce para uma vida nova. O sol é o próprio Jesus e seus raios são os 12 passos da sobriedade. A mão, por sua vez, são as instituições que se desdobram para oferecer qualidade na reabilitação destas pessoas. O Cristo que sofreu na cruz é o mesmo que sofre em meio a estas pessoas. E a gente está vivendo num mundo tão difícil, muito complexo, onde a vida se parece que já não tem mais valor. Então a grande preocupação da igreja é que se abre as portas para acolher. Em apenas 8 meses, a Coteca conseguiu unir os carismas que servem aqueles que mais precisam aqui na Diocese de Lorena, no interior de São Paulo. Tudo isso sob a luz do Espírito Santo e inspirados em Jesus Cristo, que veio para dar vida e vida em abundância. Penso que a gente está tendo, assim, colhendo frutos já, né? Estamos ainda iniciando esse trabalho de alguns meses aqui. O que a gente pretende é trazer mais ainda comunidades, entidades que trabalham, né, em favor da pessoa que está sofrendo discriminação, né? Um relatório do trabalho da Coteca será entregue ao Papa Francisco em setembro, pelas mãos do bispo diocesano Dom Joaquim Vladimir. Um verdadeiro impulso para que tantas pessoas sigam fiéis ao chamado de Jesus para servir o próximo. Como é importante a participação dessa comunidade para ajudar essas pessoas, né, Adriana? Com certeza, toda ajuda, toda solidariedade vem para o bem e faz bem. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no nosso site noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir das 8 horas, a transmissão da Santa Missa. Logo depois tem Buscai as Coisas do Alto. E às 10 assista ao programa Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.